Bom, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Estamos aqui na frente do PC, eu já tô com um vídeo que a gente vai reagir aberto, né? Basicamente, o que eu vou falar aqui é sobre MyoReps, que é um conceito novo. A gente está aqui no título do Biz, né, que é o treino Mugen, que ele fala que é o treino que o Satoru Gojo faria. E, cara, eu não sei, ainda não olhei esse vídeo é de, acho que 2 meses atrás, eu ainda não olhei. Então vou estar aqui lendo com vocês, que é sobre, basicamente, uma metodologia de treino que eu vou dar uma contextualizada rápida. O MyoReps surgiu, se eu não me engano, 2012, 2015. Eu tô com uma colinha aqui, tá? Vocês vão perdoar. Deixa eu ver quando surgiu o MyoReps aqui. Cara, o MyoReps surgiu... se eu não me engano foi em 2015. Mas foi por um cara chamado Fagerly, acho que é assim que se pronuncia. Um cara, né, chegou e ele inventou o conceito de MyoReps, basicamente dizendo o seguinte: bom, você vai fazer uma série de 12 a 20 repetições, é o que ele prega. Não tô dizendo que é isso que a gente vai fazer, né? Vocês sabem, acho que bem como eu penso. Mas falando o seguinte, cara, tu vai pegar, tu vai ter uma série que tu vai fazer 12 a 20 repetições. E nessa série que tu vai fazer 12 a 20 repetições, tu vai chegar próximo da falha, né? Próximo da falha, mas não vai falhar. Nisso que você vai chegar próximo da falha, você vai pegar, você vai parar, vai descansar 15 segundos, e aí vai voltar fazendo 5 a 6 repetições, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui de novo na pesquisa. Opa, isso aqui foi um projeto que eu tô fazendo, foi mal, pessoal. 15 a 20 repetições, isso com 15 a 20 segundos de descanso. E aí você, quer dizer, 10 a 20 segundos 10 a 15 segundos de intervalo, tu vai fazer 12. São mais ou menos 5, 6 repetições, se eu não me engano. Mas enfim. Então, se eu não me engano, esse era o modelo original. Tu fazia aí 12 a 20 reps. Depois tu fazia 5, 6. Aí tu descansava, vamos supor, fez uma série de ativação, tá? Tu ia descansar 10 a 15 segundos. Ia fazer mais 5, 6 reps. Descansa mais 10 a 15 segundos. Faz 5, 6 reps. E tu faz isso aí por uns 4 blocos, tá? Tu não vai passar, acho que disso. Tu não vai passar disso, quer dizer. Acho não, tenho certeza. Mas enfim. Depois veio o conceito que a gente vai ver agora, que é o do treino Mugen. Mas basicamente, né, o que foi me explicado, o que eu vi repercutindo nas redes sociais foi o seguinte: você vai pegar uma carga para... Vou até deixar um pouquinho mais baixo aqui, vocês melhorem. Você vai pegar uma carga para 6 a 8 repetições, certo? 6 a 8, e você vai fazer essa série. Vamos supor que saíram 6 repetições, você vai deixar uma repetição na reserva. Isso que você deixou uma repetição na reserva, você vai pegar, você vai parar, vai descansar 20 segundos e vai fazer depois mais 2 repetições. Só 2. Beleza? Faz 2, para, descansa mais 20 segundos, mais 2 repetições, para, descansa mais 20 segundos, mais 2 repetições. Então, é basicamente isso. E você vai fazer isso no máximo 4 vezes. Como assim? E aí, como assim, né? Eu fiz um corte. Como assim? Vamos supor que tu tenha 2 séries válidas, tá? No exercício. Tu vai pegar, tu vai parar, vai fazer uma série. Beleza? Uma série. Tu vai fazer uma série. E nessa uma série que tu vai fazer 6 a 8 repetições. Beleza, fiz 6 a 8. O que eu vou fazer agora? Tu vai pegar, tu vai descansar 20 segundos. E aí tu conta 3 a 5 respiradas profundas. Se eu não me engano, foi o Garim que ensinou isso. Tu faz isso 3 a 5 vezes. Eu te recomendo fazer 5. 5 vezes dá mais ou menos 15 segundos em média aí. Então, cara, eu nem diria 3 a 5 respirados, eu diria 5 a 6, tá? Eu vi um pessoal falando 3 a 5, mas acho pouco. Acho que faz 5 a 6 respiradas profundas. Cara, fez as 6 a 5, 5 a 6 respiradas profundas, tu vai fazer mais 2 repetições. E o que é importante? Tu vai falhar nesse último bloco. Então vamos supor que tu fez 2 blocos. O importante, e aí vamos supor que tu vai fazer um terceiro. O importante é que nesse terceiro tu fale. Então vamos supor, fiz uma repetição, a segunda não saiu, falei, beleza. Foi o teu MyoReps, foi a tua série MyoReps.
Ou então, tu pode falar no quarto bloco, mas é importante que você não passe de 4 blocos. Você faça no máximo 4. Então, tu pode fazer. Pô, tu também não vai chegar a fazer um bloco e falhar, né? Tipo, uma rep, pum, acabou. Não, também não é assim que a gente tá falando. Mas é importante ele, pô, pega é um pouco complexo, eu sei. Mas pega ali uma carga pra tu fazer 2 blocos, pelo menos, a mais das tuas repetições. Então, vamos supor, eu já consegui fazer, sei lá, acho que o máximo que eu consegui foram 15 reps. Tipo assim, fiz 7, aí fui fazendo. Eu não lembro exatamente, foram 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Foram 15. Foram exatamente 15, que foi o seguinte. Eu fiz 8 repetições, lembrei. Fiz 8 repetições numa série. Descansei e fiz 2 reps. Descansei e fiz 2 reps. Então a gente tem 8, 9, 10, 11, 12. Aí fiz mais 2 e fiz mais uma. Então foi 8 reps direto. Descansei e fiz 2. 10, fiz mais 2. 12, fiz mais 2. 14. E aí na última série, que foi a quarto bloco. No último bloco, falei errado. Eu fiz uma rep, falhei e tirei aí uma repetição, e no caso foram 15 somado. Então, uma série que eu tiraria é, 8 reps com uma carga, por exemplo, 115 quilos num supino no Smith, que uma vez eu nunca cheguei a fazer, tá? Mas, enfim, um exemplo, 115 quilos, porque eu lembro que foram 115 quilos, acho que tipo numa extensora, então eu peguei o mesmo exemplo de peso, mas não peguei o mesmo exemplo de exercício. No supino, uma carga tu faria 8 repetições, 6 a 8 tu fez 15 repetições. Mas ao mesmo tempo, é como se você tivesse feito 2 séries, porque foi uma série fragmentada. Então, pensa comigo, tu pegou a série, tu fracionou ela, você acumulou menos fadiga, porque você fracionou uma série, você teve aí um melhor desempenho, né? E no final uma série contou como 2 e tu ainda economizou tempo. Tem gente que fala que isso induz mais hipertrofia. Não estudei sobre isso, teria que estudar para poder falar, mas vamos ver o vídeo aqui, né? Vamos ver o que ele fala do treino Mugen. Assim não vai ficar bom, né? É porque a tela tá meio desproporcional. Eu vou ajustar isso aqui e já volto com vocês. Prontinho, telinha ajustada aqui. Vocês estão com a minha tela inteira agora. Eu não sei porque tava desse jeito, mas enfim. Já vou deixar o like aqui, né? Eu já sou inscrito no canal do Biz, então não vai ter diferença. Vamos acelerar aqui para 1.5, porque né, eu também sou filho de Deus. Preencher a tela. E pronto. O que ele estava visualizando com aquele treino e como ele funcionaria de fato. Né? Já tem alguns meses que eu postei aquele vídeo do treino do Jordan Peters que eu fiz na Retroflex, explicando como foram os meus raciocínios para entender o que ele estava visualizando com aquele treino e como ele funcionaria de fato dentro do que a gente tem de evidências científicas, já que... Para quem não vê esse vídeo, eu vou botar rapidão aqui para, né, porque, pô, 50 segundos de react. Foi esse vídeo bem aqui, ó. Fitobizo. Eu vi esse vídeo, tá? Eu vi esse vídeo. Não vejo tudo, mas eu vejo bastante coisa do Bizo, eu gosto dele. Esse aqui, ó. Eu já vi ele 2 vezes esse vídeo. Isso aqui é a terceira vez que eu tô vendo. Ele explica muitos conceitos legais nesse vídeo de fazer um volume maior e menos repetições. Ele gira algo em torno entre 3 e 6 repetições efetivas na tua série de trabalho. Eu aconselho vocês a assistirem, é um vídeo muito bom. Mas não é sobre isso que eu vim falar aqui. Ah tá, eu tinha aberto o canal, não sei porque eu tive que pesquisar. Mas enfim, eu nem vi, sabe, abrindo. Deixa eu aproveitar e fechar as coisas aqui. De repetições efetivas, ele não é comprovado cientificamente, beleza? Isso é importantíssimo deixar claro. Não tem essa que só modelo do Chris Bursley. As últimas repetições são as que sinalizam hipertrofia, né? Igual a piada que o pessoal fez, eu vi um post, bebeu uma garrafa inteira de vodka, mas foi só o finalzinho que te deixou bêbado, entendeu? Então não é assim que funciona a hipertrofia. Entretanto, de fato, são as últimas repetições que têm maior disparo neural. E daí, como eu já expliquei em vídeos anteriores, o que eu compreendi, que o Jordan Peters raciocinou foi, em vez de eu fazer 2 séries de trabalho de 8 a 6 repetições para um determinado exercício, eu pego essas séries de trabalho, quebro elas em mais séries de trabalho, aumento a minha intensidade relativa, ou seja, meu percentual de 1 RM, e faço a mesma quantidade de séries totais, de repetições totais, só que dentro de um limiar de ativação de unidades motoras muito mais alto, que seria por volta ali de 4, 5, 6 repetições. Então o Jordan Peters, antes dele ter o perfil dele excluído e deve ter sentido o saco e abandonou o Instagram, ele estava treinando dessa maneira, a gente via até nos logbooks dele como é que era, que às vezes tinha exercícios que quando ele variava o perfil de resistência, ele fazia até 5, 6 séries.
Eu ia falar isso agora. Tem exercício que tu vê ele fazendo 5 séries de 4 repetições, de 3 repetições. Era bizarro. E eram exercícios muito pesados, tipo, supino inclinado na máquina. Uns exercícios bem pesados, ele fazendo 5 séries, 4 séries. E aí tu vê que é basicamente, o conceito é, você diminui o número de repetições, dilui isso em mais séries. Eu não sei dizer com embasamento científico quanto isso é bom. Eu ainda prefiro fazer 2 séries ali de 5 a 9. Acho mais prático. Mas pra um cara que talvez esteja tentando maximizar a hipertrofia, será que é bom? Não sei. Tem que analisar. Era tudo dessa maneira, né? Séries de 4, 5, 6 repetições, cada exercício por volta de 3 a 4 séries, em vez do que da maneira que ele treinava antigamente, que era só 2 worksets por exercício, 8 a 6 repetições. Então é basicamente como se ele fizesse o mesmo volume de trabalho, só que teoricamente, pelo fato de ele estar trabalhando 6 a em um 8. limiar de peso, onde o disparo neural, a ativação de fibras do tipo 2 é maior, seria mais eficiente para a hipertrofia. E como ele, hoje em dia, prega o manejo de fadiga e a utilização de 0 repetições na reserva, sem nunca chegar na falha, ele consegue fazer um treino extremamente intenso dessa maneira, manejando fadiga, e às vezes até pela forma como o sistema nervoso central se comporta, devido à ativação neural tão alta dessas faixas de repetições baixas, mesmo após fazer warm-ups, né, aquecimentos, séries preparatórias, tinha vezes no logbook, inclusive eu presenciei isso, eu até gravei num vídeo que postei aqui, foi o meu último vídeo de treino, onde você às vezes tira uma quantidade de repetições na primeira série, e daí o seu sistema nervoso central fica mais calibrado, e você tira até mais repetições na segunda série, que teoricamente é para ser mais difícil, mas não é porque você errou no aquecimento. Porque... Cara, isso aqui funciona, tá? Isso aqui eu já testei. Eu não sabia o quão isso funcionava. E um dia eu testei. Antigamente eu fazia 3 séries de T-bar na consultoria antiga. E atualmente estou numa nova consultoria, faço só 2 séries de T-bar. Isso me alegra. Vou anunciar aí um outro vídeo, né? O time que faço parte agora de Engarim. Mas basicamente estamos aí com um novo treinador, uma nova dieta. E, cara, tô muito feliz, tô muito empolgado. Mas, enfim. Cara, uma vez eu testei na T-Bar e eu tirei... Foram 5, 5 e 6 repetições. Com a mesma carga, foi 4 placas, 80 quilos, né? Como? Não sei, mas realmente funciona, cara. Não sei te explicar. Não sei explicar. Já teve vezes que saiu tipo 5, 6 e 5 de novo. É massa. É uma experiência. Tentem. Aí, se vocês fazem 3 séries de algum exercício, tentem fazer isso. Vocês que assistiram meu vídeo, viram que eu fiz warm-up, 3 feeders, fiz todo o caminhozinho bonitinho, e mesmo assim, quando você trabalha com essa parte de repetições mais baixas, existe essa calibração do sistema nervoso central. Então você consegue trabalhar um volume total de séries e repetições interessantíssimo, só que todas dentro dessa faixa de intensidade, onde a capacidade de ativação neural do seu sistema nervoso é muito maior, né, pela demanda da carga, e você tem, teoricamente, mais fibras experienciando a tensão mecânica. E daí, para complementar esse tipo de treino, seguindo o raciocínio do treino Fortitude, né, a metodologia lá do Scott Steverson, lá do começo dos anos 2000, eu faço o último treino da semana, que é um upper, todo em cluster, pensando em melhora da capacidade recuperativa, melhora da capacidade de demanda neural do meu sistema nervoso, porque eu vou estar trabalhando em descansos curtos e blocos com carga para 8 ou 6 repetições. Quem gosta muito de fazer isso é o Sizen, tá? O Sizen, ele faz aí, geralmente, se ele tem atletas que fazem treino de 4 vezes na semana, então upper lower, ele faz o primeiro upper normal, o segundo lower normal, ele faz o segundo upper em cluster e o segundo lower também todo em cluster ou em muscle round, mas enfim, ele usa ali uma técnica para dissipação de fadiga, basicamente. Para o atleta ter um dano neural, um dano de sistema nervoso central menor. Acredito que seja por isso, né? Não acredito eu. Mesmo que não seja uma faixa de intensidade tão alta quanto as repetições efetivas, ainda é uma faixa de intensidade alta, e daí equilibra essas duas coisas, né? Um treino em clusters, outros treinos nesse modelo. Mas, tinha duas questões aí que me deixava intrigado. A primeira é que tem um seguidor que ele já me questionou diversas vezes, e eu nunca consegui responder, porque de fato eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Como seria trabalhar em cluster com a faixa de intensidade de 4 repetições, por exemplo? E sempre me passou pela cabeça, pô, eu vou ter que fazer muitos blocos de 2 repetições. Será que dá para fazer isso? Será que economiza tempo? Será que na verdade só vai estender ainda mais o meu treino? Vai ficar até maçante? E às vezes seja melhor continuar fazendo as séries retas normal, igual eu tô fazendo agora. E outra questão também é que, assim, eu tenho uma consultoria com quase 400 clientes ativos, tenho o canal do YouTube para produzir conteúdo, tenho o canal da Soldiers que eu vou para São Paulo gravar, gravo com outros atletas também para os canais deles e meu canal, tenho também a produção de conteúdo no meu Instagram. Hoje eu tô num ponto da minha vida em que o bodybuilding faz parte da minha vida, construir o meu físico faz parte do meu marketing, só que quanto mais eu economizar tempo no meu treino, melhor. Tanto que no meu treino de braços e no meu treino de pernas,
e eu também testei isso no meu último treino de cluster e deu certo, de upper, né? Eu coloquei supersets de antagonistas. E pela minha capacidade cardiovascular, eu cuidar do meu cardio, correr na rua e etc., não perdi performance. Mas ainda assim, eu ficava me perguntando. Eu vou me abster disso aqui, eu não entendo muito de supersets. Então, não é minha praia. Vou pesquisar sobre. Como utilizar isso? E afinal, porque tem outra questão também. Quando a gente trabalha com essa faixa de repetições, inevitavelmente, as primeiras repetições vão ser aqui, vai ter a maior tensão mecânica, porque são as repetições com maior ativação neural e maior quantidade de pontos cruzados. Conforme você vai caminhando na sua série, né, então você sai das primeiras 2 repetições e vai para a terceira, quarta, quinta, sexta, existe um componente que chama fosfato inorgânico, que ele vai dificultando a capacidade de pontos cruzados, e o seu sistema nervoso central, para compensar isso, tenta recrutar outras fibras, mas como a gente já está no limiar de altíssima ativação de fibra, não sobra muito espaço para ele, né? Lembrando que tudo isso que eu estou falando não é uma coisa estritamente científica e 100% testada em laboratório. Com certeza. São raciocínios feitos em cima de conhecimentos de mecanismos que a gente tem. Esse não é um canal science-based, tá? Eu não tenho a intenção de ser professor, eu não tenho a intenção de me comunicar. Mas a gente tem, né, que quando... Ele fala, acho que o Bizu já falou isso, quando a gente tem altos limiares de força, a gente atinge fibras, porções de fibra diferentes, né? Tem fibra do tipo 1, tipo 2, enfim. É um assunto que eu já entendi melhor, não me recordo agora. Mas é bem interessante vocês darem uma pesquisada aí, fibras do tipo 1 e tipo 2 e como elas funcionam dentro de certos limiares de força. Com um profissional da área, de vender curso, de ter uma plataforma de aulas, não é essa a intenção. Isso aqui é papo de quem gosta de treino, gosta de treinar pesado e é maluco de querer ficar achando soluções para o melhor treino possível. Eu para os meus próprios treinos dos meus clientes e vocês para os treinos de vocês, por isso vocês assistem esses vídeos. Dito tudo isso, vamos então direto ao que fez eu querer gravar esse vídeo e batizar de Bis ou Mil Reps efetivas. Estava um estudo que eu vi no perfil do professor Eduardo Souza sobre uma abordagem da técnica Myo Reps, muito interessante. Porque, a princípio, eu enxergava a Myo Reps só como um rest pause um pouco mais denso. Então a pessoa ela fazia uma série até a falha, depois a segunda série ela fazia particionada em blocos não uniformes, não igual cluster, com pequenos descansos para complementar a quantidade de repetições que ela fez na série. Eu esqueci de falar isso, mas é verdade. No Myo Reps original, tu falha na primeira série e depois tu faz os blocos. Bastantes blocos, não... Acho que são mais do que 4 do que eu tinha dito, inclusive. Acredito eu que possa ser. Esse era o Myo Reps que eu conhecia, o Myo Reps único e intencionalmente para aumentar a densidade de treino, ou seja, acelerar o seu treino. E quem me segue há um tempo sabe que eu tô cagando para técnicas que servem só para acelerar o treino. Eu quero que essa técnica me dê algum benefício extra além disso, como por exemplo o cluster. O cluster, ele provavelmente aumenta a sua capacidade de produção de força e em conjunto com isso, faz você acumular muita carga de trabalho num tempo menor. Então você tem um duplo benefício, não é só acelerar o treino. E daí como é que foi que fizeram essa abordagem de Myo Reps nesse estudo? Eles fizeram uma Activation Set, ou seja, um set de ativação, uma série de ativação, e nessa Activation Set tinha a opção de ou chegar na falha ou próximo da falha. Eles deixaram isso claro lá no estudo. Então vamos usar a próxima na falha. Então vamos considerar que é uma Activation Set de 0 repetições na reserva, igual aquela... Cara, eu acho que é até mais vantajoso, tá? Porque, vamos supor que eu tô trabalhando em blocos, justamente. O rest pause tu tem a questão da falha e tal. Mas vamos supor que eu tô trabalhando em blocos. Eu ainda vou trabalhar em blocos e eu tenho uma série de ativação. Eu não acho. Eu acho um pouco contra-intuitivo e até não é inefetivo, não sei se essa palavra existe, mas não muito efetivo tu falhar na série de ativação, como era o Myo Reps original. Eu não acho que isso é muito vantajoso pelo simples fato de que tu ainda tem ali 4 blocos na frente, às vezes 3. Eu não acho tipo assim, pô, é nice, acho legal, acho bacana tu falhar nessa série de ativação. Eu acho que é muito mais interessante, talvez, poderia ser, por exemplo, um exemplo aqui da minha cabeça. Vamos supor que tu ainda faça os 4 blocos, mas tu falhou no terceiro, tu ainda tentar fazer o 4º bloco, mesmo tendo falhado no bloco anterior. Eu geralmente paro. Vamos supor, fiz 3 blocos, falhei no terceiro, eu paro. Mas será que não é uma boa, às vezes, tu tentar um segundo bloco? Um segundo bloco de falha, um segundo ponto de falha? Assim, tem toda a questão de dissipação de fadiga, o quanto que isso vai gerar fadiga para o teu músculo, né? Acredito que bastante. Bastante fadiga, dependendo principalmente da percepção do esforço do exercício. Vamos supor que... Vamos falar de um exercício mais tranquilo. Cadeira extensora, que é um exercício de boa de fazer. Acho que é interessante testar isso. Vou testar depois e dizer pra vocês o que eu acho. Que eu faço nos meus vídeos de treino, vocês veem toda a desaceleração involuntária que eu não conseguiria completar mais uma repetição com 100% de certeza. Então, a gente pega e considera esse Activation Set com 0 na reserva. O que eles fizeram foi que, dependendo da faixa de repetições que a pessoa chegava nessa Activation Set...
Outra coisa, essa Activation Set eu não curto fazer com 0 na reserva, eu curto deixar uma na reserva. Então eu pego uma carga para 7 repetições, faço 6. Uma carga para 8, faço 7. Mas aí tu tem que ter, assim, noção, cara. É ser raçudo, é saber que tu não faria, que tu faria mais uma e, enfim, toda aquela crocância, aquele conhecimento de treino. Eles usavam um ratio, ou seja, uma relação, para quantas repetições essa pessoa estabeleceria nos pequenos blocos que viriam na maior reps. Então, por exemplo, para 4 a 6 repetições, elas fariam pequenos blocos de 2 repetições, com 20 a 40 segundos de descanso entre esses blocos. 40 eu já acho muito, tá? 40 eu acho que é extrapolação mesmo, acho que não vale a pena. Eu acho que 20 a 30 é um range legal. Ah, mas 10 segundos de diferença. Mas porra, tu botar 10 segundos de diferença em 4 blocos, tu tem 1 minuto de diferença. Entendeu? Então acho que uns 10 segundos a menos aí pra mim tá bom. Eu sempre faço 20 segundos por... Foda-se, me dá vontade. 8 a 12, eles fariam pequenos blocos de 3. E daí, conforme ia subindo a faixa de repetições, no estudo, né? Os blocos iam também tendo mais repetições. Sim. Mas pra mim, o mais interessante, que foi o que fez a minha cabeça explodir, e onde tudo se juntou e fez sentido, quando eu olhei para essa técnica e olhei pro treino do Jordan Peters, né, de repetições efetivas, foi principalmente do primeira faixa ali de repetições. Por quê? Um resultado muito intrigante desse estudo é que, pelo fato dos indivíduos ali estarem trabalhando com um alto limiar de ativação neural devido à série de ativação e a maior parte deles terem trabalhado com faixas de intensidades altas, né, então acima de 70%, 80% de RM, eles conseguiram por volta de 5 blocos depois do Activation Set. Então, na hora de fazer a somatória de estudo, o volume total de trabalho que eles fizeram em maior reps foi menor do que o grupo que fez em séries retas, por volta de 30% a menos. Foi menor. Então, na hora de fazer a somatória de estudo, o volume total de trabalho em intensidades altas, né, então acima de 70%, 80% de RM, eles conseguiram por volta de 5 blocos depois do Activation Set. Então, na hora de fazer a somatória de estudo... Dá pra fazer, tá? Se tu te organizar bem, tu consegue fazer 5 blocos. Eu não consigo. Acho que porque eu gosto de um range de repetição muito baixo. O volume total de trabalho que eles fizeram em maior reps foi menor do que o grupo que fez em séries retas, por volta de 30% a menos. Lembrando, né, e é sempre bom enfatizar, porque eles mesmos falam isso lá na divulgação do estudo. O estudo tem uma amostragem pequena, tem limitações, ainda tem muito a ser estudado sobre isso. Poucas semanas, né? A gente sabe que um estudo gira aí entre 6 semanas aí. Acho que no máximo umas 8. Tu não vai ter muito tempo aí. Pô, tu não vai conseguir analisar os caras por um ano, é muito difícil. Não dá pra cravar martelo de nada, etc, né? Enfim, mas vamos se apegar aos raciocínios aqui. Eles conseguiram a mesma hipertrofia durante 8 semanas em indivíduos avançados, tá? Avançados para os padrões de estudos científicos, obviamente, com 30% a menos de volume load, porque a maior reps se presume que você vai fazendo os blocos e quando você chega num bloco que você não consegue completar aquela meta de repetições, você para. Então, em média, eles conseguiam 4 a 5 blocos, né? E daí quando chegava no quinto bloco não conseguia a meta de repetições que eles utilizaram naquele ratio que eu falei, na relação entre a quantidade de repetições do bloco de ativação e a quantidade de repetições dos blocos de maior reps, e daí parava. E depois de 8 semanas, no comparativo, mesmo resultado de hipertrofia e mesmo ganho de força para 30% a menos de carga de trabalho. Cara, então aqui tu tem basicamente o conceito de percorrer uma distância em menos tempo, né? Basicamente aqui tu tem que, pô, os estudos mostraram, né, que tu teve a mesma indução de hipertrofia, a mesma hipertrofia, falei errado, desculpa, a mesma hipertrofia, trabalhando menos, cara. Isso é o que a gente busca, né? Isso é muito interessante. Então, será que se a gente alocasse um pouquinho mais de volume dentro disso, a gente teria uma hipertrofia maior? Ou será que a gente já ia entrar no junk volume, né? No volume lixo? Interessante, né? Acho que não. Acho que daria pra... Acho que com uma técnica dessas, tu consegue alocar um pouquinho... Acho assim, que eu penso, né? Aqui raciocinando junto com o vídeo do Biso. Se tu fez menos e gerou mais hipertrofia, acredito que sobre ali espaço para tu alocar um pouco mais de volume, sabe? Para tu alocar um pouco mais de volume no teu treino e induzir um pouco mais de hipertrofia. A gente sabe que... Eu vou até desenhar isso aqui. Não sei se eu tenho como desenhar, mas... Pronto, vou mostrar aqui. O volume de treino é uma parábola, né? Parábola. Isso aqui, ó. Invertida. Isso aqui. O volume de treino é mais ou menos isso aqui.
E por que eu tô falando que volume de treino é isso aqui? Cara, porque o teu volume tu vai crescendo, 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 crescendo até que tu chega num pico. Eu tô em cima da imagem, é foda pra eu mostrar pra vocês, peraí. Eu vou pegar uma outra imagem, essa aqui, pronto, essa aqui tá boa. Tá, ignorem o gráfico, tá? Liguem só pra a linha. Pronto, aqui dá pra tu ver. Olhem só pra linha, tá? Aqui começa o teu volume. E quando eu falo de conceito de parábola invertida, é porque o teu volume vai subindo, 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 subindo. Eu falei da semana passada. Subindo, subindo, subindo. Tu chega num pico onde tu alinha volume, carga e ele depois desce no quesito hipertrofia. Então aqui tu tem volume e hipertrofia subindo juntos. Chega num ponto onde tu tem o máximo de hipertrofia que você pode ter para um determinado volume, tá? E aí, cara, depois disso, qualquer volume que tu adicionar, tu vai perder, né? Tu vai gerar dano muscular, fadiga no sistema nervoso central e não vai ser vantajoso. Então, tu só vai começar a cair. E daí o que foi que explodiu a minha cabeça? Foi pensar na aplicabilidade. No caso que vai começar a cair é a tua indução de hipertrofia dentro de uma série, tá? E também ali a tua capacidade de manter aquele treino no quesito energético. Falei difícil? A tua energia. Basicamente, tu vai ficar mais cansado durante o treino. Não sei porque eu falei tão difícil. Né? Porque, obviamente, quando tu tem mais séries, mais cansado tu fica e mais fadigado. Lembrei a palavra que eu queria, tu fica. Do mile reps dentro da faixa de intensidade das repetições efetivas. Porque também, daí 5 quando a eu vi 9, isso, eu já né? peguei, já abri o Grok ali. A partir de 5, não liguei pro 9, tá? O 9 foi eu coloquei sem querer. Mas a partir de mais 5 repetições. Cálculo de padaria para ver quanto tempo eu demoro para fazer 3 séries de 6 repetições com 2 minutos de distância entre elas e quanto tempo eu demoraria para fazer uma série para fazer 3 séries de 6 repetições com 2 minutos de descanso entre elas e quanto tempo eu demoraria para fazer uma série de ativação de 6 repetições com 0 na reserva e a quantidade de blocos necessários de 2 repetições para conseguir equivaler essa mesma quantidade de carga de trabalho. Será que ele fez E 4 quanto tempo eu blocos? levaria para isso? Ou 5? Então, eu precisaria de 6 blocos, o que eu acredito que para mim Tá. não é nada absurdo Respondeu de a ser feito, já pergunta. que eu com certeza tenho muito mais tempo de treino do que os indivíduos que foram solicitados nesse estudo, além de eu utilizar recursos ergogênicos e etc. Acho que dá mesmo. E a economia por exercício seria de 2 minutos. Então, se eu faço 2 minutos e meio, então se eu faço 7 exercícios no meu treino, eu teria uma economia de mais ou menos 20 minutos. Então, o meu treino que leva 1h30 já começaria a beirar 1 hora, que se encaixaria perfeitamente na minha rotina de trabalho, gravações e etc. Perfeito. Então, já temos uma vantagem aí. O segundo ponto é que eu vou fazer isso para ter o mesmo volume de trabalho. Tendo o mesmo volume de trabalho, se com 30% a menos de volume de trabalho nesse estudo eles conseguiram a mesma hipertrofia, numa conta de padaria completamente sem fundamentação científica, né, só uma especulação aqui, se eu fizer o mesmo volume de trabalho que eu já venho fazendo, eu vou ter 30% mais possível sinalização de hipertrofia no meu físico. E da onde vem tudo isso e por que eu acho que faz tanto sentido? Ele chegou num raciocínio parecido comigo, vai. Eu tava pensando aqui realmente. Porque é uma maneira de você fazer um cluster, né, porque não deixa de ser um cluster, dentro dessa faixa de intensidade altíssima, de 85%, 90% de ORM, 4, 5 repetições, e você só vai fazer as 2 primeiras repetições que tem a maior quantidade de pontos cruzadas sendo feita e que, teoricamente, tem a maior quantidade de tensão mecânica sendo experienciada pelas fibras. Cara, ontem eu tava tendo uma conversa com o Claudio. Sério, eu tava buscando sobre a questão do MyRaps, eu tava pesquisando um pouco sobre na internet o que tinha. Eu pedi alguns artigos, eu pedi alguns documentos pra ele, enfim. Mas eu tava pensando, cara, porque o modelo que me foi. Eu não tinha visto esse vídeo, tá? Eu cheguei num conceito muito parecido com o Biso, só que sem querer. Eu tava pensando assim, me ensinaram que tem que ser uma carga de 6 a 8 repetições. E aí eu comecei a pensar antes de ontem ou foi ontem? Acho que foi. Hoje que eu tô gravando o vídeo é quarta-feira. Quinta-feira. Foi na terça, isso foi na terça. E ontem eu continuei o pensamento. Eu pensei, cara, se a gente já faz pra 6 a 8 repetições, a gente não pode fazer pra 4 a 6? Um mile reps. E aí, tipo, pô, se a gente já ia diminuir o número de repetições em séries tradicionais, então, por exemplo, eu ia fazer 8 repetições em 2 séries, 4 e 4, ou 4 e 5, ou fazer 9, eu não posso fazer isso em mile reps, ou seja, eu não posso pegar, dividir isso em séries fragmentadas, fazer uma série de ativação de 4 repetições e fazer depois, por exemplo,
4 ou 5 blocos de 2 repetições? Eu fiquei pensando sobre. E eu acho que, né, ele tá meio que pensando parecido. Porque se você faz uma série de ativação de 6 reps para botar o seu disparo neural lá em E cima, eu queria muito ter visto vídeo antes, eu não vi. Pô, cara, isso caiu no esquecimento. descansa 20 a 40. Se você faz uma série de ativação de 6 reps para botar o seu disparo neural lá em cima, descansa 20 a 40 segundos, faz 2 reps, descansa 20 a 40 segundos, faz 2 reps e assim por diante, você se mantém naquelas 2 primeiras repetições que tem essas características. E você fica acumulando carga de trabalho com alta demanda neural e alta ativação de fibras, né, de unidades motoras de alto limiar e tamanho, dentro das repetições mais efetivas, dentro das repetições efetivas, claro, tudo isso entre muitas aspas, porque a gente sabe que isso não tem comprovação científica. E tu gera menos. Eu acho que é ali que tu tem uma menor percepção de esforço, sim, tá? Quando eu fiz Myo Reps, eu senti que a minha percepção de esforço caiu. Eu não tive a mesma percepção de esforço, eu senti ela caindo, eu não me senti tão desgastado depois no final da série. Muscle Round eu já não sentia isso. Muscle Round eu sentia uma fadiga maior, né? Uma percepção de esforço maior, uma fadiga maior. No Myo Reps eu não percebi isso. Então tudo isso aqui é um raciocínio 100% especulativo. Mas se a gente soma todo esse raciocínio e pensa no quão eficiente é o treino do Jordan Peters, e a gente consegue tornar ele ainda mais eficiente com esse modelo de Myo Reps, a gente está falando de uma técnica avançada que, diferente do cluster, que ele potencialmente só nos dá maior ganho de força em comparação ao treino tradicional com volume Que equalizado, já é muito bom. potencialmente é a primeira técnica avançada, se isso for comprovado no decorrer dos próximos anos, que otimiza de fato os resultados de hipertrofia, porque faz a gente trabalhar só dentro das repetições que tem a maior quantidade de pontos cruzadas sendo feitas e a maior quantidade de tensão mecânica sendo experienciada por essas fibras devido a essa maior quantidade de pontos cruzados. Então, é o treino supremo Mugen, entendeu? É otimizar o que já é ótimo. E, obviamente, eu vou começar a testar isso nos meus treinos, né? E vou fazer um vídeo prático do meu treino, treinando dessa maneira. E daí o que eu vou fazer é Myo Reps efetivas em 4 treinos da semana e o treino Upper Cluster no último treino da semana, para combinar essa efetividade de disparo neural, trabalhando nas repetições com maior quantidade de pontos cruzadas e altíssima tensão mecânica e etc., com os benefícios de melhora de capacidade recuperativa, maior tolerância a volume e tudo mais que um treino full cluster pode trazer. E daí essa é a combinação perfeita dos dois mundos, onde você tem um treino que te traz diversos benefícios. Cara, sabe o que ele podia fazer? Também eu pensei aqui. Ele deve treinar 4 vezes na semana, se eu não me engano, o Biso. Cara, treinar 5 vezes. Puxa uma frequência de 5 vezes na semana. Faz um dia um treino tradicional, seja qual for. Faz 2 dias de treino só em Myo Reps e 2 dias de treino só em Cluster. E vê o que tu acha melhor. Fica aí o convite, né, pro Biso. Mas, cara, seria interessante. E, tipo, ver o que. Como é que eu posso falar? E ver aí qual se adapta melhor e qual traz mais vantagens, qual traz mais vantagem também de tempo, né? E também de, sei lá, boa resposta a longo prazo. Benefícios metabólicos de força e otimiza o seu tempo, e um treino que potencialmente é a primeira técnica avançada da história que otimiza a hipertrofia e não só o tempo do treino, mas também o tempo do treino. Então esse é o treino Mugen, tá ligado? Cara, eu tô... É o treino perfeito, é tu ter mais hipertrofia, menor percepção de esforço aí, que eu sinto, né? E em menor tempo, né? E menor volume. bem empolgado com todos esses raciocínios que pipocaram na minha cabeça e eu precisava gravar. Cara, coincidentemente eu cheguei num conceito muito parecido aí. Somente analisando um pouco desse conceito, um pouco de como a rap estava sendo utilizado, como estava sendo feito, né, pelas pessoas que a gente vê na internet. E eu cheguei a um conceito muito parecido com o Biz, eu achei interessante. Como eu falei, eu tava pensando, tipo, e se a gente fizer um range de 4 a 6 repetições, né, e vendo o que dá. E dividir depois o resto em blocos. Eu fiquei muito nesse pensamento também, pensei nisso por uns dias e fiquei, cara, interessante, achei muito interessante, acho que é um conceito válido. Vou ver se eu testo, né? Vou conversar com o meu treinador para testar, né? Ver se eu posso testar isso. Mas, cara, de resto, o vídeo muito bom, vídeo maravilhoso. Realmente dizer, o Biso é um cara muito inteligente, né? Ele, porra, treinador do Lucas Garcia, simplesmente um cara insano.
E é basicamente isso, cara. Eu queria saber a opinião de quem tá vendo o vídeo. O que você acha? O que você acha sobre MyRaps, sobre essas repetições efetivas? Se você acha que faz sentido esse treino Mugen, porque na minha cabeça faz bastante sentido. Faz muito sentido. E eu vou até ver se ele já tem vídeo treinando assim. Porque eu achei muito massa, cara. Eu achei muito legal. E eu não vou talvez manter isso na minha estrutura de treino, mas eu vou fazer pelo menos um treino assim e vou gravar pra vocês, viu? Enfim, é isso. Que Deus conforte a tua alma, cara. Tu que tá assistindo. Tamo junto. E um bom dia pra ti. Fala um bom dia no geral. Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque eu não vou ficar repetindo isso aqui. Mas enfim, é isso. Tamo junto. Valeu.